Olá, internautas aqui da TV 61 e da TV 247. Estamos iniciando a semana aqui com o nosso bate-papo com Hélio Dolly. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? E você? Boa tarde aí a todas e todos. Boa tarde. Hoje, 21 de março de 2022, 21 de março, só para fazer um registro, é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Hélio, a semana parece que já começa um pouco agitada, tem essa pesquisa da FSB, do Banco Pactual, BTG, que traz aí a vantagem do Lula sobre Bolsonaro, né? A possibilidade de eleição ainda, a eleição ir para o segundo turno, e a terceira via continua empacada, né? Nós tivemos aí também a reação aí do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o funcionamento do Telegram e que acabou acatando as regras impostas pelo Supremo. E vamos falar também da tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de implantar o parlamentarismo ou semipresidencialismo, né? O baú do Hélio, ele vai rememorar a revolta dos marinheiros de 64 e a morte na semana passada do Cabo Anselmo, o agente duplo da ditadura, que tem aí uma história de horrores no combate aos revolucionários que lutavam contra a ditadura militar. O Hélio vai falar sobre esse tema. Hélio, então, vamos começar analisando a pesquisa. Essa pesquisa de hoje ela não difere muito das demais, mas ela mostra essa tendência nesse momento aí, né? Eu particularmente, Hélio, eu fiquei meio que assim, impressionado com essa proximidade de 30% do Bolsonaro. Como é que você viu isso aí? Negrão, essa pesquisa, como você disse, é uma pesquisa feita pela FSB, é um instituto com credibilidade, para o BTG Pactual. Esse banco aí de investimentos é uma desses porta-vozes do chamado mercado, né? É pesquisa eu acho importante a gente o assunto. E aí, a imprensa está explorando muito nos últimos dias uma situação que, na verdade, não existe, que é uma situação de Bolsonaro ameaçando a vitória de Lula. Isso aí não existe pelas pesquisas. Pode existir no futuro uma campanha eleitoral, uma reviravolta em algum aspecto, Bolsonaro melhora a sua aprovação, o Lula cai por alguma questão aí que nós não podemos prever hoje, mas é falta de assunto, sabe, Negrão? Esse negócio de ficar falando, como estou falando, Bolsonaro cresce, Lula está com medo do Bolsonaro, isso aí não mudou nada de muito tempo para cá. O que houve realmente foi uma recuperação pequena do Bolsonaro, explicada por basicamente dois fatores. O Auxílio Brasil, de R$ 400, que está sendo pago a uma fatia aí do eleitorado, mais ou menos significativa, e, vamos dizer assim, a frustração com o Moro. Porque quando o Moro se lançou candidato, ele entrou com muita força, né? Assim, lançamento, o Moro aí havia uma expectativa, a imprensa ajudou, uma cobertura da imprensa, principalmente da televisão, estamos nossa terceira via. Aí, claro, o Moro apareceu bem, aí, agora o Moro. Depois, caiu, caiu. E aquele eleitor meio decepcionado com o Bolsonaro, que foi para o Moro, falou: pô, esse cara não vai levar a gente para lugar nenhum. Esse cara não vai derrotar o Lula. Quem vai derrotar o Lula é o Bolsonaro. Voltou para o Bolsonaro. Isso que aconteceu. Esse eleitor que deu uma idazinha lá para o Moro voltou para o Bolsonaro. Aí você vê os resultados que a FSB aponta hoje, e que, como eu disse, não são muito diferentes do que a gente tem visto. Você vê o seguinte: Lula na espontânea. A pesquisa espontânea é a mais importante nesse momento, porque a pesquisa espontânea é aquela intenção praticamente sedimentada de voto.
é aquele que você não diz nome de candidato para o entrevistado. Você fala, em quem que você vai votar para presidente? O cara crava ali. Então, essa é hoje a pesquisa mais importante, né? Vamos dizer, a pergunta mais importante. 38% estão com Lula, 27% com o Bolsonaro. Você vê que permanece aquela distância de 10, 11 pontos, 9 pontos, 12 pontos, não muda muito. Agora, 26% falam em nenhum candidato, branco ou nulo, ou não sabe ou não respondeu. Então, você tem ali 26% que não dizem nem Lula nem Bolsonaro. Essa aí seria o mercado, né? O potencial da terceira via, claro, somado pelos índices irrisórios que os outros conseguem. O Ciro tem 4, o Moro tem 3, e os outros têm ali 2, 1, 0. Então, assim, irrelevante. Mas você pode dizer que você tem mais de 30% do eleitorado, tranquilamente, 32% mais ou menos, que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Mas, mesmo assim, o Lula está com 38% e Bolsonaro está com 27%. Então, se todos se juntassem, você aí poderia ameaçar o Bolsonaro, porque esse voto da terceira via, ele não vai sair do Lula para a terceira via, é muito difícil, claro. Perde um pouco, porque vai derrotar o Lula. Tem gente escolhendo o Lula para derrotar o Bolsonaro. Se essas pessoas virem que há uma alternativa, que não seja Lula ou Bolsonaro, eles podem ir para lá. Mas fracionado como está, aí vamos para a estimulada: 43 para o Lula, 29 para o Bolsonaro. É uma Ué, diferença substancial. sério, só Você para a gente somar todos verificar, os outros candidatos, mas todos os outros. Diga. é só para a gente verificar a conexão. Não, voltou aqui. Tava meio. A sua imagem tinha sumido, mas o seu áudio estava bom, estava perfeito, era só a imagem. Continua então. Aqui parece. Aqui não apareceu, não. Só você tem 24% na estimulada, que não é nem Lula nem Bolsonaro. É esses 24%, você pode somar mais 5% em torno de branco, nulo, não sabe, não respondeu. Aí você tem 29%, 30%. Ora, Lula 43%, Bolsonaro 29%, o resto 30%. Continua a mesma coisa. Continua indo para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí você vê que, mais ou menos, o Lula, aparentemente, ele chegou no teto dele. Não que esse teto não possa ser mais elástico. Vamos supor que a terceira via não consiga se entender, continue com vários candidatos, como está hoje. Simone Tebet, para ela ter 3% dos votos, eu não vou votar no Ciro para ele ter 10% dos votos, eu não vou votar no Moro, eu vou votar logo no Bolsonaro ou vou votar logo no Lula para decidir esse negócio logo. Isso pode acontecer. E aí o Lula pode ir além dos 43, pode subir mais. Mas esse 43, 44, 45 parece ser, a julgar pelas pesquisas, parece ser o teto do Lula no primeiro turno. Então, o importante para ele ganhar no primeiro turno é que os demais candidatos não cheguem a esse mesmo patamar dele. Hoje estão chegando. Então, hoje haveria segundo turno. Então, é importante a gente ver isso. O Lula continua tranquilo. E quando você joga para o segundo turno, isso não quer dizer que já ganhou. Tranquilo nas pesquisas de hoje. Quando você joga para o segundo turno, né, que você vê? Você vê a vitória do Lula em todas as situações. Lula 54, Bolsonaro 35, nulo branco 11. Lula 53, Moro 32, branco e nulo 15. Lula 54, Dória 22, nulo e branco 25. Lula 50, Ciro 29, branco e nulo 20. Lula 54, Eduardo Leite 26, branco e nulo 20. Ou seja, o Lula tem ali uns 55% do voto, talvez assim como o teto dele no segundo turno.
mas mais do que suficientes para ganhar a eleição no segundo turno. Né? Porque mesmo que todos esses votos nulos e brancos, que não querem nem Lula nem Bolsonaro, nem Lula nem Moro, nem Lula nem Eduardo Leite, forem para o segundo, o Lula ganha. O Lula ganha do mesmo jeito. Então, você vê que a eleição não está decidida, Bolsonaro pode crescer, a terceira via pode viabilizar uma unificação, ou pelo menos a concentração em dois, no máximo três candidatos, se o Moro e o Ciro persistirem nas candidaturas. Eu acho bastante provável que o Ciro permaneça, mas o Moro, se tiver juízo, desiste dessa aventura dele, porque ele tem uma rejeição, Negrão, monumental. A rejeição do Moro só é menor do que a do Bolsonaro e do Dória. Bolsonaro tem uma rejeição de 59, Dória de 54, Moro de 49. O Lula, que é o Lula rejeitado, antipetismo, tal, tem 41. Então, assim, é importante, né, Negrão? Agora, o que me assusta, viu, Negrão? Vou te falar o que me assusta, que não tem nada a ver com o resultado eleitoral. Essa pesquisa mostra que tem 29% dos brasileiros que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Isso é assustador. É alta, né? Poxa, você ter 3 em cada 10 brasileiros achando que esse governo de merda é ótimo ou bom, é assustador. E você ainda tem 17% que dizem que é regular. Que dizem que é regular. Ou é ignorância, ou é desinformação, ou é ideologia fascistoide. É grave, isso é muita gente. Você vai, perde, é minoria. Porque você tem 53% que acha o governo péssimo ou ruim. Dá 53%. O péssimo é 44%. Mas, no fim, são 3 em cada 10 brasileiros. E se você contar com o regular, é quase meio a meio. Quer dizer, achar Bolsonaro regular é não regular da cabeça, achar que esse governo pode ser regular. E outro dado interessante, né? Bom, aí você tem assim, de 61% desaprova o governo, 34% aprovam. Você vê, 34% dos brasileiros aprovam o governo Bolsonaro. É realmente assim, totalmente absurdo isso. Né? Você vê como está o país hoje. Né? O que será preciso fazer nesse país caso o Bolsonaro perca a eleição? Agora, interessante também, Negrão, só para terminar essa parte da pesquisa, é a diferença entre homens e mulheres. Muito interessante. O ótimo e bom dos homens é muito menor, é muito maior do que o ótimo e bom das mulheres. A rejeição do Bolsonaro entre as mulheres é muito maior. Então, assim, você tem ótimo e bom 34 com os homens, 25 com as mulheres. E você tem o ruim e péssimo 50% com os homens, 56% com as mulheres. Então, as mulheres estão muito mais conscientes e estão sentindo muito mais o efeito nefasto que é esse governo Bolsonaro está trazendo para o país. Hélio, esse dado aí, ele tem um componente, né? Esse dado que é essa pouca rejeição do Bolsonaro do governo tem um componente aí que, na minha avaliação, a grande mídia não faz o combate às mazelas desse governo como fazia o combate quando estavam os governos populares, que era ideologicamente, político ideologicamente contrário aos interesses da grande mídia. Mas nós temos aí um componente que eu gostaria que você comentasse, que está na nossa pauta aqui, que são as redes sociais, principalmente Telegram, Instagram, essas coisas todas aí que acaba essas pessoas que não estão bem reguladas, como você bem disse, acabam acreditando em todas as fake news que vêm aí desse sujeito aí que está presidindo, está desgovernando o nosso país. É verdade, Negrão. Há uma grande parcela da população, calcula em torno de 20 e poucos por cento da população, que ela ignora os meios convencionais de comunicação, porque ela acha que são todos mentirosos, vendidos, até com exceção assim da Record. A Record eles olham, acreditam, mas de modo geral.
e só acredita naquilo que vem pelas redes sociais, vendo deles mesmos. Então, você deve ter acesso, você deve receber também alguma dessas fake news espalhadas nas redes bolsonaristas. Você fala assim, não é possível que alguém acredite nisso. Né? Mas é mais ou menos, Negão, quando a gente vê essas notícias de golpes na televisão, né? Falando, deu um golpe assim, você fala assim, não é possível que alguém caia num golpe desse. Né? Como é que o cara cai num golpe desse? É a mesma coisa. Tem quem caia nesses golpes ridículos de se cair, né? O garoto diz, mamãe, eu fui sequestrado, aí o cara pega e entrega dinheiro para. Como tem também quem acredite nessas fake news do bolsonarismo, que algumas são ridículas. A mais famosa de todas, vamos dizer assim, a mais popular de todas, é a mamadeira de piroca. Como é que podem ter acreditado naquilo? Né, na eleição passada. Então, as pessoas acreditam e vivem naquela bolha. Então, para elas, está tudo muito bem. O Bolsonaro fala assim: não, a culpa não é minha, a culpa é dos governadores. Não, eu defendi a vacina. Ele vai mentindo, mentindo, ele faz uma sucessão de mentiras, as redes deles espalham mentira, sempre jogando a culpa para os outros, né? E as pessoas acreditam. Então, é difícil, realmente, você tem toda a razão. Se a chamada grande imprensa fizesse contra o governo Bolsonaro a mesma carga que fez contra os governos do Lula e principalmente contra o governo da Dilma, a história poderia ser um pouco diferente. Mas faz parte do jogo. Fascista é ameaça de golpe, é um fascista no poder. Isso aí não pode ser normalizado como a nossa grande imprensa normaliza, como se fosse o corriqueiro, usual, trata como absolutamente normal as coisas que acontecem nesse campo. Então, você tem razão quanto a isso. Sim. Você está sem som, Negrão. Está sem som. Desculpa aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Telegram, né? O Telegram foi esse encaminhamento que foi feito aí pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Parece que o Telegram captou, né? E voltou funcional, nem saiu do ar, mas a possibilidade de bloqueio acabou não ocorrendo. Negrão, acho que é importante essa questão do Telegram. O Alexandre de Moraes ele tem se mostrado um adversário forte das fake news. E ele tem tentado levar isso para a prática. Eu vi muita crítica, inclusive, de gente de esquerda ao bloqueio do Telegram. Não pode bloquear, porque é um canal, não pode. É tudo bobagem. Tem coisas na esquerda que realmente não dá para entender. Veja só, o Telegram ele ignorou o Tribunal Superior Eleitoral, ele ignorou o Supremo Tribunal Federal e fingiu que não era com ele nada. Então, o Estado pode fazer se você manda mensagem, se você intima, se você pede providência a uma empresa que atua no Brasil e ela te ignora? Tem que tomar uma medida drástica. E o Alexandre de Moraes tomou a medida drástica, que foi bloquear o Telegram. Legítimo, perfeito. Sabe, o Telegram estava desrespeitando a autoridade do Tribunal Eleitoral, a autoridade do ministro, a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Tinha que sofrer uma sanção mesmo. Bloqueou. Aí o telegrama apareceu. Ele não aparecia, ninguém sabia quem era. Aí apareceu o telegrama, nós erramos, nós vamos cumprir as decisões judiciais. Aí, no momento em que eles comprovaram que cumprem e que pretendem cumprir, o Alexandre de Moraes liberou. Está perfeito. Está perfeito. Seria errado se depois do telegrama aparecer, designar um representante no Brasil para ser o interlocutor das autoridades brasileiras, seja executiva, legislativa, judiciária, liberou o telegrama. Tudo normal. Essa esquerda que fica protestando contra isso tem que pensar um pouquinho mais na correlação de força que nós temos hoje.
Né? O mal que o Telegram pode causar nas eleições, como outras redes sociais, nisso que nós estamos comentando agora, fake news, é terrível. A gente sabe quem é que controla o Telegram, como é que funciona isso. Então, não tem que passar pano para Telegram. Agora, se ele cumprir, se ele fizer as coisas que a gente sabe que é difícil de fiscalizar, cumprir isso, tudo bem, ele continua funcionando como um grande transmissor das redes bolsonaristas, mas com restrições. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas mais, Negrão, em relação ao Telegram. Uma delas é a seguinte: também eu não sou contra a teoria da conspiração, porque eu acho que muitas vezes as teorias da conspiração elas estão corretas. Parece uma conspiração, um absurdo, e quando a gente passa 5, 10 anos, às vezes até mais anos, você vê que aquilo que se achava que era teoria comprovou. Né? Quer dizer, então você comprovou que o incêndio do Reichstag não foi praticado pelos comunistas, foi pelos próprios nazistas para culpar os comunistas. Isso é, por exemplo, na época, a teoria da conspiração, dizer que os nazistas, como hoje você pode falar, dizer que os próprios nazistas ucranianos estão impedindo a saída dos ucranianos para a Rússia, isso é teoria da conspiração. Não, é realidade, já se prova hoje. Mas aí vem gente, Negrão, também da esquerda, para vir com uma teoria de que o Alexandre de Moraes não está preocupado com as eleições. O Alexandre de Moraes está bloqueando o Telegram, porque o Telegram é russo, e é uma russofobia que já chega, que os Estados Unidos é que dão as ordens para o Alexandre de Moraes. Ora, não vamos perder tempo com essas panacadas. É desinformação, né, Hélio? Também, porque já está comprovado que o Telegram nem na Rússia mais está. Então, e mesmo que fosse russo, entendeu? Aí é porque ele quer ir contra a Rússia, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Pô, o Alexandre de Moraes tem demonstrado uma firme disposição de combater a tendência golpista do Bolsonaro. Agora você vê, eu não tenho nenhuma simpatia particular por ele, inclusive foi indicado pelo Temer, o que não recomenda ninguém, mas tem que ver a realidade, o que ele está fazendo hoje. Aí já vem desqualificar uma decisão dessa para dizer que é para fazer o jogo do Biden contra o Putin. A gente não deve estar perdendo tempo com essas coisas agora. E a outra coisa, Negrão, para terminar essa coisa do Telegram, é o seguinte: aí vem a AGU, a Advocacia Geral da União, contra a decisão do Moraes. O que a Advocacia Geral da União tem com isso? Não tem nada. É a Advocacia Geral da União trabalhando como advogada da família Bolsonaro. Isso está errado. Bolsonaro aparelha tudo. Aparelhou a Advocacia Geral da União, a Polícia Federal, a ABIN. O diretor da ABIN, né, se filiou a partido político. Olha só o aparelhamento da ABIN. Aparelha as Forças Armadas, aparelha tudo. Tem que se combater isso. Não se pode tratar com normalidade, com naturalidade isso. Então, esse aspecto eu queria abordar. Né? Essa coisa de uma esquerda que ficar inventando coisas, sabe? Assim, eu acho que às vezes, sabe, é para ser diferente, sabe? O cara aparece ali nas redes sociais como o cara que pensou além do outro, ele viu o que ninguém viu, ele é fantástico, ele é um gênio da análise. Só pode ser isso, porque se não for isso, é ignorância. Aí ele pode escolher se é ignorância ou se é essa tentativa de ser o diferentão. Eu acho que é assim, 70% da tentativa de ser diferentão e 30% de burrice, ignorância, falta de informação. Porque tem muito isso na esquerda, né? Você levanta o debate sobre uma coisa, isso não vai acontecer, isso é teoria da conspiração, e como você mencionou anteriormente, aí, acontece, comprova, e as pessoas não aprendem com a realidade, com os fatos, né? Com a realidade, a chamada realidade concreta, né? Então, é complicado isso. Mas, Hélio, vamos avançar um pouco aqui. A gente tem ainda um tema muito importante para você tratar aqui, que eu acho que era um tema que daria até um programa inteiro. Essa tentativa de implantar o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, né? Aliás, era uma outra questão aí que estava se dizendo que poderia ser teoria da conspiração, né? Mas a gente percebe, né, que a coisa está avançando, né? É uma boiada a mais que vai passando, né, Hélio? Negrão, e a gente não sabe onde vai parar, né? O Arthur Lira, primeiro, quem é Arthur Lira
para promover debates sobre mudança de sistema de governo. Quem é Arthur Lira? Qual é a intelectual cabeça do Arthur Lira para isso? Então, se o Arthur Lira inventa isso, é porque ele está mal intencionado. Ele não tem nenhuma ideia boa para o bem do Brasil, para fazer bem. Ele tem ideia para o interesse dele, para o interesse de corrupção, para roubar, para isso. Então, é uma iniciativa do Arthur Lira. O Arthur Lira tem recorrido a esse negócio de constituir grupo de trabalho com parlamentares que não está previsto no regimento da Câmara. Não existe grupo de trabalho. O que ele quer com os grupos de trabalho? No grupo de trabalho, ele coloca quem ele quer, sem necessidade de proporção partidária, sem necessidade de representatividade. Ele coloca lá quem ele quer e faz o carnavalzinho dele. Então, aí o Arthur Lira constitui, no final da legislatura, no final do mandato, um grupo de trabalho para estudar o semipresidencialismo. O semipresidencialismo eu prefiro chamar de semiparlamentarismo, porque, na verdade, é um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo. Essa categoria existe na ciência política, ela foi criada, mas realmente é parlamentarismo. É parlamentarismo. O semipresidencialismo é um pouco de eufemismo. Então, para quê? Para que constituir uma comissão agora? É interessante, eu anotei aqui, Negrão, essa comissão, além dos parlamentares, e eu quero observar que não tem ninguém do PT na comissão, que é um grande partido, né? Mas não tem ninguém do PT, tem do PCdoB. Você tem 7 doutores pela USP. É uma comissão de doutores pela USP. Você tem 7 na comissão. Quem não é doutor pela USP ali é o Temer, que é doutor pela PUC paulista. Você tem o Nelson Jobim, e você tem a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, e você tem a Ellen Grace, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal. O resto são doutores pela USP. Esses caras vão se reunir para discutir. Tem gente boa no meio, não estou desqualificando, não. Tem gente muito boa no meio. Mas aí eles vão discutir no final do ano essa questão de semipresidencialismo, que é o parlamento disfarçado, para tirar poder do presidente da República e dar mais poderes ao Congresso. Eu não estou nem entrando no mérito, até simpatizo com o parlamentarismo. Mas agora, nesse momento, aí eu falo, não, mas é para aplicar só em 2030. Espera aí, se é para aplicar em 2030, para que começar a discutir no final, perto das eleições de 2022? E a gente sabe como esse povo é golpista, né, Negrão? A gente conhece o golpismo deles. Não é nada difícil eles, de repente, entenderem que já dá para implantar agora, esvaziar o próximo presidente da República. E você imagina, Negrão, como eu disse, eu até tenho simpatia, sim, pelo parlamentarismo. Acho um sistema muito interessante de governo, melhor do que o presidencialismo. Mas implantar assim no golpe, vamos lembrar que em 93 teve um plebiscito para decidir entre presidencialismo e parlamentarismo. 69% votou no presidencialismo e 31% votou no parlamentarismo. O parlamentarismo foi fragorosamente derrotado. Se você quiser implantar hoje semipresidencialismo, você tem que fazer outro plebiscito. E sabe por que eles estão falando em semipresidencialismo, entre outras coisas? Para evitar um novo plebiscito. Tenho quase certeza disso, porque eles vão falar, não, mas não é parlamentarismo, é presidencialismo, só que é semi. Então, não precisa de plebiscito. E sabe por que eles colocam um presidente com algum poder? Porque eles sabem que no Brasil, eu pessoalmente não vejo nenhum grande problema, mas no Brasil é inviável você defender uma eleição indireta de presidente da República. É inviável, o povo não vai aceitar, porque está acostumado com a eleição direta e brigou pela eleição direta, na campanha das diretas já. Então, aqui no Brasil, uma eleição como do presidente da Alemanha, que é indireta, né? Como o presidente da Itália, que também é eleito pelo parlamento, é inviável. Então, eles colocam esse semipresidencialismo. Tem golpe, Negrão. Arthur Lira não ia fazer isso se não fosse para dar um golpe. Ele não é gente boa para ficar pensando no futuro do Brasil, não. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. É totalmente fora de propósito discutir isso agora. Deixa para discutir o ano que vem, com o novo Congresso, com o novo presidente da República. Aí vamos discutir seriamente.
o tal do semipresidencialismo, ou do parlamentarismo puro, ou do manter o presidencialismo, vamos fazer depois outro plebiscito para decidir, para a população decidir, tudo bem. Agora, final de mandato, e já sabendo, Negrão, que no segundo semestre a Câmara e o Senado praticamente não funcionam, porque os deputados e senadores vão para as campanhas eleitorais. Então tem golpe nisso, viu, Negrão? É golpe, mais um golpe de Arthur Lira, com certeza. Falando em Só mais. golpe, vamos voltar a 1964. Tivemos lá a revolta dos marinheiros, que foi um dos estupins do golpe, e depois descobre que o líder principal dessa revolta, Cabo Anselmo, era um agente duplo, infiltrado, e causou a morte de muita gente, inclusive da própria companheira dele. Hélio, como é que foi essa história de Cabo Anselmo? Morreu na semana passada, né? Negrão, você vê a coincidência, né? Porque a gente estava falando disso, né? Nós estávamos nessa época, nós estávamos falando de 64, falamos de 62, naturalmente, nós falamos do comício da Central no dia 13 de março, e que levou ao golpe no dia 1º de abril, logo depois. Aí você vê, na semana passada morre o famoso Cabancel. Negrão, se você permitir, vamos dividir essa conversa em duas, porque o tempo aqui já está bem adiantado. Mas, para introduzir, na semana passada morreu o chamado Cabo Anselmo. Ele morreu, inclusive, com um nome falso. Ele morreu com outro nome, se eu não me engano, Alexandre Montenegro, alguma coisa assim. O Cabo Anselmo é uma das figuras mais nefastas da política brasileira. Uma das figuras mais nefastas da política brasileira. E aí, Negrão, quando a gente fala da revolta dos marinheiros, em 1964, dia 25 de março, o golpe começou no dia 31. No dia 25 de março, houve a chamada revolta dos marinheiros, liderada por um grupo de cabos, de marinheiros, entre quais o famoso Cabo Anselmo. Ele era famoso na época, saía fotografia no jornal, Cabo Anselmo. Na verdade, ele nem era cabo. É que nem o Bolsonaro. Ele era marinheiro de primeira classe. Ele não era um cabo. E aí, Negrão, vamos lembrar que um pouco antes, em 63, pouca gente lembra disso, viu, Negrão? Eu criança, eu lembro disso. Eu lembro não só que eu não tive aula, as aulas foram suspensas, como eu assisti muita coisa pela televisão. A Revolta dos Sargentos. Você sabia que já houve uma revolta dos sargentos aqui em Brasília, né? Eles tomaram a Praça dos Três Poderes, tomaram a Esplanada, tanque, e aprisionaram, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal. Essa revolta foi liderada por um sargento chamado Antônio Prestes de Paula, que eu conheci anos depois, nos anos 80, eu o conheci, eu fui apresentado a ele. Ele era, na época ainda, do PCBR, um daqueles militares que se organizaram para lutar contra a ditadura, nas organizações que travavam a luta contra a ditadura. Então, essa revolta dos sargentos, 63, e que durou um dia, na verdade, ela durou apenas um dia e fizeram um acordo, tal. Os sargentos protestavam contra o fato de não poderem votar e serem votados. Eles não podiam. E eles tinham, 3 sargentos tinham sido eleitos na eleição anterior. Um deles assumiu, o famoso Sargento Garcia. O Tribunal do Estado dele, que era o Rio, permitiu que ele assumisse. 2 outros não assumiram. Aí, quando quiseram caçar o Sargento Garcia, houve a revolta dos sargentos. Os sargentos queriam votar e ser votados, que naquela época não podia. De sargento para baixo, suboficial para baixo, não podia votar nem ser votado. E aí houve a revolta dos marinheiros, né, que eu acho que nós vamos ter que falar nosso próximo programa, e que foi liderado por esse Anselmo, que, como você já adiantou, ele se transformou depois num traidor. Ele fez um acordo com os órgãos de repressão, principalmente com o delegado Sérgio Fleury, de São Paulo, para se infiltrar nas organizações de esquerda. Ele teve em Cuba, fez treinamento militar em Cuba, para infiltrar nas organizações de esquerda e entregar os militantes. E eu vou dar um spoiler, né, para quem não sabe, claro que muita gente já sabe dessa história, mas quem não sabe, uma das pessoas que ele entregou era a namorada dele, que estava grávida de um filho dele, Soledad Viedma, uma paraguaia, e que foi assassinada pelo Fleury.
Então, esse é o Cabo Anselmo, que era herói em 64, Negrão. Era o herói da Revolta dos Marinheiros, sobre a qual nós vamos falar no próximo programa, tá certo? Perfeito, Hélio. Está certíssimo. Desculpa aí, a gente silencia aqui por causa do barulho. Eu estou aqui no ambiente que está com barulho. Mas é isso. Vamos falar, então, na semana que vem sobre o Cabo Anselmo, toda essa história do Cabo Anselmo. E você que nos assistiu aí, obrigado. Obrigado, Hélio. Por favor, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva também na TV 247. Está caminhando para 1 milhão de inscritos. E grande abraço e até quarta-feira aqui no nosso bate-papo com o Hélio. Todo mundo um abraço.